Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. Hoje nós vamos então para a nossa terceira aula sobre orações coordenadas. Lembrando, gente, nós estamos nessa semana fazendo exercícios do livro de vocês. Então, nessa terceira aula vamos continuar assim. Peço que vocês peguem então o livro na página 19. Vamos fazer os exercícios de 1 a 7. Nós temos lá: leia atentamente o anúncio a seguir. Parte de uma campanha de combate à dengue e responda à questão. Eu não deixo a dengue entrar aqui. Aí nós temos a: furo e guardo os pneus em local aberto. Limpo sempre a piscina e elimino a água parada de meu jardim. Retiro a água acumulada em vasos de planta. Guardo garrafas, vasos e baldes vazios com a boca para baixo. Mantenho a caixa d'água sempre bem tampada e limpa. O que não é possível afirmar em relação ao texto? Letra A. Nos trechos, limpo sempre a piscina e elimino a água parada de meu jardim e guardo as garrafas, vasos e baldes com a boca para baixo, as ocorrências grifadas, a palavra E estabelece relação sintática entre as orações coordenadas? Sim, gente, correto. Letra B. As duas orações que contrapõem o enunciado principal, eu não deixo a dengue entrar aqui, possuem sujeitos diferentes. Primeiro a dengue, eu na primeira e a dengue na segunda. Ou seja, gente, quem que não deixa? Eu. Quem que não entra? A dengue. Sim, são sujeitos diferentes. Letra C. Para desfazer a ambiguidade do trecho furo ou guardo os pneus em local coberto, seria apropriada a seguinte redação: furo os pneus e os guardo em local coberto. Letra D. O emprego da primeira pessoa do singular convoca o leitor a refletir sobre suas próprias ações em relação aos cuidados com a dengue? Sim. Letra E. As expressões faciais das personagens do anúncio corroboram o sentido que se tem ao praticar uma ação de atingir um bem maior? Sim. Ou seja, gente, a única que não está correta, então, é a letra C. Ou seja, gente, eu, então, mudaria a redação ali. Ou seja, gente, é que vocês devem marcar. A número 2. Vamos direto lá para o enunciado. Sobre o emprego de conectivos no texto, considere as afirmativas a seguir. Primeiro, no trecho, até que se completem as conexões de emergência, as expressões em destaque expressam noção temporal e podem ser substituídas por quando. Então, eu posso colocar quando se completaram as conexões de emergência? Sim. Letra B. No trecho, isto dizia os pecadores arrependidos, que sempre exageram. O pronome relativo que inicia uma oração que acrescenta uma característica ao termo antecedente? Ou seja, eu não estou falando especificamente de um tipo de arrependido? Sim, também. Número 3. E te prometo que até o fim da vida, o conectivo E, equivalente a mas, iniciando a oração coordenada adversativa. Gente, estou dando essa ideia de oposição? Número 4. O uso do conectivo mas em. Parece que a felicidade não é muita, mas logo se viu quanto afinal valia. Expressa oposição. Portanto, introduz uma oração coordenada adversativa. Ou seja, gente, nós marcamos a 1, a 2 como corretas e vamos marcar também a 4. Ou seja, a correta então é a letra D de dado. Na número 3, nós temos um texto enorme, mas a gente vai lá para as alternativas. Marque com V o que for verdadeiro e F para o que for falso em relação às assertivas a seguir acerca do emprego das vírgulas. Volta tudo a ser obscuro e difícil. Busco recordar as explicações do meritíssimo e não consigo. A vírgula foi empregada para isolar orações coordenadas? Sim, gente, a primeira está correta. Segunda, talvez por isso mesmo sua luz não penetre nos escaninhos mais próximos,
nas ruas de canto, no escondido beco das 3 borboletas, as vírgulas foram utilizadas para separar termos de mesma função sintática coordenados entre si. Ou seja, gente, ali tá falando aqui nas ruas do canto, eu tô usando para, então, porque tem a mesma função. Na verdade, gente, não. Aqui o que acontece? Tá isolando o nosso adjunto adverbial. E a última. Em no miserê, doutor, juiz, no miserê, as vírgulas foram isoladas para isolar aposto? A gente pode considerar sim, gente. A última também. Ou seja, a correta então é a letra B de bom. A número 4. O sujeito tá num táxi na Avenida Atlântica. Olha para o lado. O céu todo verde, amarelo e laranja e roxo. Saca o celular, faz uma selfie. Tava louco para usar essa palavra. Posta #vespertina tropical e segue para casa satisfeito. Considerando o trecho extraído do texto, é correto afirmar que, letra A, os verbos no presente do indicativo denotam que as ações ocorrem no momento em que se narram os fatos. Letra B, os registros da oralidade presentes no texto configuram-se em uma inadequação ao gênero textual discursivo. Letra C, o emprego reiterado da conjunção e constrói uma relação de causalidade entre os elementos textuais. D, a construção de um período composto por meio de oração coordenada possibilita a ordenação de fatos no tempo, os quais culminariam na conclusão positiva da ação. Ou E, o trecho inserido entre colchetes cumpre a função de especificar o sentido do elemento anterior citado. Gente, a correta aqui, então, é a letra A, por quê? Realmente, se tem alguma coisa acontecendo no presente do indicativo, presente agora, indicativo certeza, eles vão mostrar que, ocorre no momento do fato narrado. Número 5. Nós temos lá destacado no texto. O que se deve ressaltar, no entanto, é que a fruta contém ácidos graxos instaurados, gordura de perfil semelhante às do azeite de oliva. Ou seja, para o coração, consumido sem exagero, é um coquetel maravilhoso de gordura benéfica com antocianina. Analise as afirmativas feitas sobre o texto. Primeiro, o título é formado por 2 orações coordenadas que estabelecem entre si uma relação de oposição? Sim, primeira correta. Então, eu já elimino a E e a B. Segunda, o trecho sublinhado do texto ressalta características positivas do açaí. Para conseguir isso, o autor vale-se de conjunções coordenadas, no entanto, que traz sentido de conclusão do que foi dito na frase imediatamente anterior. Então, quando ele fala, o que se deve ressaltar, no entanto, é que a fruta contém ácidos graxos instaurados, ou seja, para o coração, consumido sem exagero. Sim, então a 2 também está correta. Terceira, a conjunção, no entanto, está posta entre vírgulas porque está deslocada do período? Sim. Então, 1, 2 e 3, por enquanto, estão corretas. Quarta, pela leitura do texto, conclui-se que o seu autor indica açaí para todas as pessoas? Não, gente, ele estava falando dos benefícios do açaí. E a quinta, pela leitura do texto, pode-se concluir, mesmo sendo leigo no assunto, que antonicinas é um pigmento? Não, também. Então, 1, 2 e 3 corretas, letra C. Na número 6, gente, nós também temos texto, como sempre, né? Mas lá nós temos. O material jornalístico registra o debate questões nem sempre abordadas pela família, escola e meios de comunicação. Mostra que a juventude continua sendo caracterizada pela busca de outros modelos comportamentais e pelos mais variados processos de transformação política, social e cultural. O segmento em negrito no trecho tem por função estabelecer com o período anterior relação de, ou seja, mostra que ele traz uma adição, explicação, consecutividade ou contraste. Gente, aqui eu tenho uma explicação.
Ou seja, a correta então é a letra B de bom. Número 7. Leia o texto e responda à questão seguinte. Solar. Minha mãe cozinhava exatamente arroz, feijão roxinho, molho de batatinhas, mas cantava. Nesse pequeno poema, a escritora Adélia Prado consegue não só registrar um traço singular do cotidiano da própria mãe, como também constrói dessa mulher um retrato que apresenta duas facetas, uma relativa à posição social e outra ao temperamento. Particularize essas duas facetas e aponte como a construção sintática as instala. Gente, esse último exercício, então, vocês farão e depois a gente corrige. Certo, galera? Então, até a próxima. Aguardo vocês na nossa próxima aula.